Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, tá? A gente vai começar a nossa matéria falando sobre a escala de Glasgow, tá? Que é um protocolo, tá? Todos esses protocolos que a gente vai estudar agora são protocolos universais, tá? São padrões, tá? Existe aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá? Então, é padrão, tá? Então, a gente vai falar desses protocolos. Qual a importância de vocês saberem de protocolo, tá? Na área da saúde, a gente tem protocolo para tudo, tá? Então, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e até cuidador, eles precisam ter uma consciência mais básica, tá? Desses protocolos, tá? Vocês não têm o conhecimento de lavagem das mãos? A lavagem das mãos é o que? É universal, tá? Existe tanto aqui no Brasil, tanto no mundo inteiro, tá? A lavagem das mãos é universal, é padrão, tá? Não muda a técnica, tá? Então, ele é um protocolo. Protocolo de quê? De higiene. A primeira coisa quando a gente chega no hospital é a lavagem das mãos, tá? Porque é um protocolo. As pessoas às vezes acham que não, mas a lavagem das mãos sempre foi um protocolo, tá? Então, por que a gente precisa estudar esses protocolos? Para ter ciência que a gente não pode fazer nada errado. Porque assim, se você chega no hospital e não lava as mãos, sua mão tá suja, tá cheia de micro-organismo. E a mão contrai muito micro-organismo. As unhas contraem muito micro-organismo. Então, você tá levando para o paciente. Pessoal, tudo que vocês forem fazer, vocês precisam, logicamente, utilizar luvas, tá? Então, por quê? Para não gerar uma infecção hospitalar no meu paciente, ou, logicamente, ter uma infecção cruzada por conta, logicamente, de uma mal lavagem das mãos, ou, logicamente, utilizar a mesma luva para os meus pacientes, tá? Então, são protocolos. Esses protocolos precisam, logicamente, ser seguido à risca, tá? Então, a gente vai, logicamente, desenvolver esse assunto agora. O primeiro é a escala de Glasgow, tá? Para que serve a escala de Glasgow? Ela é uma escala, tá, criada para neurologia, tá? Para avaliar, logicamente, a questão neurológica do meu paciente. Isso através do que, tá? De um desmaio, de uma hipoglicemia, não é? Quando está baixa, um desmaio, ou um TC de crânio, tá? Para saber se voltou às funções fisiológicas, né, do meu paciente ou não, né? Se o meu paciente ele não consegue, não tá tendo perca motora, se ele está tendo perca na fala. Então, a gente precisa, logicamente, colocar em prática essa escala por conta disso. É um protocolo, tá? Escala, protocolo. Protocolo, escala. É a mesma coisa, tá? Qual a importância dessa escala, tá? A escala de Glasgow, logicamente, é uma escala neurológica, que eu já tinha falado, tá? Que, logicamente, ela tem um objetivo, tá? Esse objetivo, logicamente, é para saber e registrar os níveis de consciência, tá? Ó, tô anotando para vocês aqui, tá? De uma pessoa, tá? Então, você vai avaliar, tá? A questão de o início, tá? E pós-traumático, tá? O início e pós. Por que pós? O início, você vai avaliar o paciente ali, ele teve um desmaio, tá? Ele teve um desmaio. Será que ele bateu a cabeça? Será que ele teve um traumatismo craniano? Tá? Será que pós ele levantou? Vamos lá, ele levantou, bateu a cabeça. Senhor, o senhor continua, a gente vai fazer uma avaliação. Essa avaliação é, logicamente, inicial, tá? E pós, logicamente, traumático, porque o pós é o pior, tá? Iniciar é se você viu, as pessoas falaram, que ele bateu a cabeça, então você vai iniciar um autoexame e, logicamente, junto com a escala, que vai ser, logicamente, pós-traumático, tá? Isso quando ele teve um desmaio ou não, tá? Então, a avaliação inicial contínua após, logicamente, um desmaio, logicamente, um traumatismo, ou teve uma hipoglicemia,
e o paciente precisa ser avaliado, tá? Se não bateu a cabeça, tá? Então, a importância da escala de Glasgow é isso, tá? Pra gente verificar, tá? Os níveis de consciência do meu paciente. Essa daqui é, logicamente, a minha escala, tá? Que a gente aplica no meu paciente. Deixa eu tirar isso daqui, ó, pra vocês verem, tá? Escala de Glasgow, tá? Eu tenho, logicamente, tá? A parte de variações, tá? E tem os meus scores. É através dos meus scores que a gente vai identificar se o meu paciente ele está bem ou não, tá? Por exemplo, ó, o máximo tem que estar 15, então meu paciente está bem, tá? O mínimo 3, então ele está grave, muito grave. Por quê? 8, se ele dá 8, a gente precisa entubar esse paciente, tá? E é um paciente grave que pode evoluir, logicamente, para 3. Tá? Então a gente precisa mesmo, tá? Prestar atenção nesses detalhes. Então eu tenho aqui abertura ocular, tá? Então a minha abertura ocular, ela precisa ser o quê? Espontânea. Se ela for espontânea, é o quê? 4. Se é a voz, seu José, o senhor tá bem? O senhor tá bem? Ele respondeu com o quê? Ele abriu os olhos, então é com voz. 3, tá? Se ele, logicamente, abriu a parte ocular porque ele está sentindo um dor, né? Você está fazendo um autoexame, a perna está doendo, aí ele abre o olho. Então é, logicamente, 2. E, logicamente, nenhuma, tá? 1. Ó, tá vendo? 1 já é grave, tá? Resposta verbal, tá? Se ele está orientado ou orientada também, tá? 5. Tá? Confusa, 4, tá? Palavras inapropriadas, ele não consegue, não é? Ou incompreensiva, que é a outra aqui de baixo, tá vendo? Ó, inapropriada e incompreensiva, tá vendo? Inapropriada, tá vendo? Chega pro 3. Incompreensiva, você tá falando com ele e você não tá entendendo o que ele tá falando. 2. E nenhuma, ó. Tá vendo? Se for, tá vendo? Ó. 1 mais 1, 2. Agora a gente vai vir para a resposta motora, tá? Obedece os comandos? 6. Se ele não obedecer nenhum comando, é porque ele tá grave, tá? Localizar a dor, tá? 5. Movimento de retirada, fricções, né? Aquele movimento de retirada que a gente pega, né? E pede para o paciente, faz um movimento de retirada. Lembra quando vocês estudaram anatomia, quando o professor falava sobre flexões, extensões, tá? Ele não tá tendo, então logicamente é 4, tá? Fricções anormal, então assim, ele tá tendo várias fricções, tá? E um tá obedecendo, tá? Então é 3, tá? Extensão, tá? Anormal, então ele tá logicamente esticando, voltando, então tem alguma coisa de errado com o meu paciente e nenhuma, tá? Ó, nenhuma, já são o quê? 3. Meu paciente corre risco, tá? De ter uma morte encefálica aqui, tá vendo? Então a gente sempre conta pelos scores, tá? Isso daqui também, tá vendo, ó? É outra escala de Glasgow, tá? Traumatismo crânioencefálico, tá? Grave, tá vendo aqui, ó? De 13 a 15, meu paciente tá leve, então ele tá bem, né? De 9 a 12, moderado, de 3 a 8, grave. Por quê? O mínimo é 3. Que o meu paciente pode sofrer uma morte encefálica porque ele está muito, mas muito grave. Com 8, logicamente, grave. O paciente vai ser entubado, tá? Esse paciente aqui vai ser entubado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem faz, logicamente, essa escala? O neuro, tá? O enfermeiro, tá? O técnico pode aplicar a escala, se o técnico conhecer bem a escala que eu passei para vocês, tá vendo? Que não é nada além, né, de perguntas que vocês vão fazer e logicamente reparar no meu paciente, tá? Sim, vocês podem fazer, sim.
tá? E falar pro seu enfermeiro o que vocês fizeram, tá? Aqui eu tenho, logicamente, a minha pupila, que a gente vê muito isso também, tá? A questão da pupila, se ela tá normal, tá? Aqui é a questão do isocóricas, tá? Tá normal, tá vendo, ó? Tá? A dilatada, ó. A dilatada, a gente vê muito quando o meu paciente, ele usa muito drogas, não é? Aí ela dilata, não é? As pupilas, dilata bem, tá? Aí a gente chama de mitriases, tá? E logicamente as contraídas, tá vendo, ó? Tá bem pequenininho também, tá vendo, ó? A questão da mioses, tá? Não é meiose, é mioses, tá? Meiose é divisão dos gametas, tá? E aqui a gente tem logicamente assimétricas, tá? Ela tá dilatada e uma tá bem, não é? Tá bem contraída, bem pequenininha, tá? Aí a gente fala que é anisocóricas, tá? Anisocóricas, tá? Desculpa, tá, pessoal? Então, assimétricas, tá? Tá vendo? A gente vai ver muito isso. Isso a gente vê também quando o meu paciente ele tem um desmaio ou ele cai. A primeira coisa que a gente vai verificar, logicamente, é as pupilas, tá? Vai ver logicamente o olho, tá? Então vai ver lá. Por isso que vocês têm a lanterna de vocês, é para verificar essa questão ocular, tá vendo, ó? Que a gente pede, tá? Ó. Isso vocês podem fazer em casa também, tá? Com os familiares de vocês. A lanterna serve para isso, tá? A gente vai entrar na escala de Brander, tá?